Olá, minhas amigas. Eu espero que vocês estejam muito bem. Se você chegou nesse vídeo, acredito que é porque você sentiu que alguma coisa te tocou para esse assunto, né? Que seja a capa do vídeo, que seja o título, ou que você esteja buscando mesmo sobre esses assuntos. Eu já venho estudando sobre o assunto, mas eu gostaria de passar esses estudos e passar um pouco desse conhecimento para outras mulheres também. Então, eu vou começar a fazer alguns estudos sobre alguns livros e eu espero que vocês gostem dos temas. Sobre o sagrado feminino, sobre essa descoberta, né, do que é o feminino, do que é a mulher. Eu espero que vocês também se redescubram, que tenham insights acolhedores para a vida de vocês. Eu queria dizer que eu me sinto muito grata por você estar aqui comigo. O livro que eu vou estar falando hoje é sobre o livro Lua Vermelha, de Miranda Gray. E ele fala sobre esse nosso feminino. Desde muito jovens, nós somos ensinadas que a menstruação às vezes é um problema. Ou às vezes a gente nem é muito ensinado sobre isso. É sempre colocado que é muita dor, é muita irritação, é algo que precisa ser escondido, precisa ser suprimido. Mas, na verdade, o nosso ciclo, todo ele é a nossa maior fonte de criação e do espiritual. Nós somos colocadas que nós precisamos seguir em linha reta, né? A gente precisa manter o nosso ritmo sempre alinhado, sempre produtivo. A gente tem que estar sempre feliz, a gente tem que estar sempre alegre, sempre animada. E não é bem assim. A mulher, ela tem os seus ciclos e a gente precisa entender a lidar com eles. Quando a gente não está numa fase tão extrovertida, a gente precisa acolher isso, a gente precisa aproveitar dos dias que a gente tá realmente entusiasmada, que a gente tá criativa e saber usar dessa nossa energia para criar, para gerar. Que não somente para isso, mas é um dos motivos, uma das qualidades da mulher. Como a lua, ela muda o tempo todo, né? E ela nunca tá errada. Ela sempre vai estar na fase perfeita pro que ela tá fazendo, né? Ela tem a lua crescente, que é quando ela cresce, ela se expande, ela tem a fase em que ela está brilhando, ela tem a fase em que ela está minguando, ou que seja quando ela está tendo um momento para se retirar, né, para poder ficar mais ali com o privado dela, né, que seria a lua nova. E nós somos assim, nós somos um espelho da lua aqui na Terra. E no livro, ela fala assim, né, Miranda Gray, que o ciclo menstrual, ele não é uma linha reta, onde somos a mesma pessoa todos os dias. Ela é uma espiral mágica de 4 fases. E em cada fase, uma mulher diferente, com talentos diferentes, assume o controle. Então, o livro, ele nos traz uma perspectiva diferente, a gente poder acessar esse entendimento sobre o nosso corpo. O nosso útero, ele não é apenas um órgão biológico, é o nosso centro de energia, é onde a nossa intuição ela é mais forte e é onde nascem os nossos maiores projetos. E quando nós rejeitamos o nosso ciclo, seja por ignorância, né, por a gente não ter aprendido isso antes, ou seja, simplesmente pela dor, né, a gente colocar que é apenas um momento de dor, de sacrifício,
nós acabamos rejeitando a nossa sabedoria interna. A gente deixa de lado essa conexão com o todo. Saber honrar todas essas nossas fases, né? A fase da donzela, a fase da mãe, da feiticeira e da anciã, que todas elas vivem dentro de nós. E eu tenho certeza que você também já ouviu, seja para você ou seja alguém falando sobre a mulher. Ah, ela tá de lua hoje. E realmente a gente segue todos os ciclos da lua. A gente não tá aqui só vivendo, a gente precisa entender que a gente tá dançando com a vida, né? O nosso corpo, o corpo feminino, ele é um instrumento de precisão. Para a gente entender isso, né, vamos simplificar. Nós temos a lua lá no céu e ela adora a rotina. E ela tem 4 grandes humores. Ela tem a lua nova, ela tem a crescente, ela tem a cheia e a minguante. E o nosso ciclo, ele segue exatamente essa rotina. E a lua, além de estar brilhando lá no céu, ela tem na sua essência a mudança de muitas coisas aqui na Terra, né? A gente pode acompanhar as marés, né? Que sobem e descem conforme a lua. As nossas emoções, as nossas intuições também são alteradas, né? Conforme as fases da lua. A gente já tira daí para um todo, não somente para a mulher, né? Se o nosso corpo humano, ele é feito de a maioria água, imagine uma maré interna, né, dentro do ser humano. Imagina, né, se a gente vê isso no externo, que é as marés, a gente vê que isso influencia muito na plantação. Os nossos familiares passados, eles seguiam muito isso para fazer a plantação e a colheita. Então imagine por que ela não interferiria dentro do nosso corpo. Isso também vai mudar as nossas emoções, isso também vai interferir com a nossa intuição. É por isso que muitas vezes nós nos sentimos expansivas e por muitas vezes a gente precisa de um recolhimento. E muitas vezes, né, a gente fica muito focada em ter um ciclo perfeito. Ah, eu preciso ter o meu ciclo sempre em 28 dias, ou sempre no mês certinho, 30 dias. Isso é muito complicado de se falar apenas num vídeo aqui introdutório, mas antigamente tudo funcionava, o nosso calendário ele era lunar. E depois, com a sociedade, tem muita história aí, ele se tornou um calendário gregoriano, né? E agora ele funciona do jeito que funciona hoje. Mas o que o livro explica é que a gente realmente não precisa estar focada em ter sempre, 28 dias ou sempre 30 dias do nosso ciclo. Mas que a gente pode sim, em algumas etapas da nossa vida, ter um ciclo menor ou ter um ciclo maior. E isso é realmente saudável, é perfeito. A gente só tem que começar a acompanhar como anda a sequência desses nossos ciclos. Então, nós precisamos entender que a cada mês nós vamos passar por essas 4 energias, nós vamos passar por esses 4 ciclos, né? E a gente não precisa colocar isso em uma quantidade certa. Não, eu vou passar 7 dias num ciclo, 7 dias no outro, 7 dias. Não, a gente só precisa acompanhar e entender que nós vamos passar por esses 4 ciclos e não vai importar essa duração total. Porque o nosso corpo, ele tem o seu próprio relógio cósmico, ele tem o seu próprio ritmo. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo. Aqui nessa nossa introdução, eu vou estar trazendo para vocês, apresentando o que no livro ele traz, que nessas 4 fases, nós temos 4 tipos de mulheres diferentes, 4 arquétipos de mulheres diferentes.
E isso é algo que quer dizer que nós temos uma dupla personalidade, né? Mas que essas 4 mulheres, esses 4 tipos de pessoa, vamos dizer assim, eles se apresentam em cada fase. Então, na nossa fase em que nós estamos no pós-menstrual, que é a nossa lua crescente, é quando nós vamos estar exalando o arquétipo da donzela, que é o foco, é a ação, a gente vai estar mais animada para fazer as coisas. Daí nós vamos ter a fase que é da ovulação, que é a da lua cheia. Nessa fase, a gente vai estar exalando mais o papel da mãe, que é o do cuidado, né? Que é o da criação. Então, nessa fase é quando nós vamos estar nos organizando mais. Na pré-menstrual, que é na nossa lua minguante, é quando nós vamos trazer o arquétipo da feiticeira, né? Que é a nossa intuição fica mais exaltada, nós trazemos a vontade de transformação. E depois nós temos a fase menstrual, que é da lua nova, que daí é a fase do arquétipo anciã, que é a nossa sabedoria, é o nosso descanso, é quando a gente precisa se recolher um pouquinho para poder depois voltar para nossa fase donzela de foco, de atitude e de ação. Esses arquétipos, eles são a chave, né, para o nosso autoconhecimento. Nós não precisamos achar que se na nossa fase pré-menstrual ali, as pessoas colocam, ela tá de TPM, essa mulher tá de TPM. Mas a gente não precisa colocar que é um mau humor. Não, mas é você pedindo ali uma limpeza, né? É uma fase em que você tá organizando tudo as suas emoções, você está organizando tudo o que você precisa organizar para poder depois transferir isso para fora. Antes que a gente tenha a parte do descanso da anciã. Eu vou estar explicando isso um pouquinho mais no próximo vídeo, que eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada arquétipo, né? Cada fase em que nós vivemos. E acredito que vocês vão conseguir compreender um pouquinho melhor, tá bom? Então, para finalizar aqui a nossa primeira parte, a nossa primeira etapa, o livro ele nos traz para que a gente consiga nos organizar, a gente saber que fase nós estamos, se a gente está na lua vermelha, se a gente está na lua branca, né? Ele fala para a gente fazer uma anotação de quando nós menstruamos, quando nós nos sentimos na nossa fase exaltada, quando a gente está na nossa fase mãe, que é acolhedora, cuidadora, ou quando a gente está na nossa fase de recolhimento interno, né? Ele pede para que a gente faça essas anotações. Espero que vocês estejam gostando, espero que vocês estejam conseguindo compreender um pouquinho do que eu quero passar. E no próximo vídeo eu vou começar a falar sobre cada arquétipo, vou começar a explicar um pouquinho mais sobre cada fase e a gente vai continuando com os capítulos do livro. Beleza? Espero que vocês estejam gostado. Vejo vocês no próximo vídeo.